Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou o professor Fagner Sandes, ministro à disciplina Direito Processual do Trabalho e sou professor de cursos de graduação, pós-graduação, preparatório para concursos e também para a OAB. Sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, em Processo Civil e mestre em Direito. Estamos aqui com 3 acadêmicos de Direito que vão fazer perguntas sobre eventuais dúvidas que restaram acerca do curso que nós ministramos durante esta longa semana, cujo tema fora ação rescisória no processo do trabalho. Então, sem mais delongas, Alexandre, você tem alguma pergunta? Sim, professor. Gostaria de saber se existe alguma circunstância especial que proporciona interrupção ou suspensão do prazo decadencial. Bom, com efeito, quando nós pensamos em ação rescisória, temos que nos lembrar e ler o artigo 495 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que a ação rescisória será ajuizada no prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado. E é sabido que este prazo é um prazo decadencial, razão pela qual não está sujeito nem à interrupção e nem à prescrição. Conquanto não haja interrupção nem prescrição, nós temos uma questão excepcional prevista na súmula 100, item 9 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que, se o dia final para o ajuizamento da ação rescisória repousar em sábado, domingo, feriado, durante férias forenses ou em dia que não haja expediente forense, esse prazo para o ajuizamento fica prorrogado para o primeiro dia imediatamente subsequente. Então, hei de dizer que não há nenhuma situação excepcional de interrupção ou suspensão, mas tão somente de prorrogação do dia exadquem para o ajuizamento da ação rescisória, aplicando-se assim a regra do artigo 775 da CLT. Vamos agora à nossa querida Jéssica. Professor, o artigo 485, em seu inciso 6º do CPC, permite a dilação probatória em ação rescisória? Pois é. Lá no inciso 6, nós vamos pensar em prova falsa. Não é isso, Jéssica? E aqui nós temos uma grande seara no que diz respeito ao próprio procedimento da ação rescisória. Em verdade, quando nós temos a baliza do inciso 6 do artigo 485, dá para entender que, efetivamente, há possibilidade, sim, de dilação probatória, desde que, evidentemente, haja necessidade de comprovar a falsidade da prova nos domínios da própria ação rescisória. O que significa dizer? A prova falsa, ela pode ser apurada em processo criminal, mas não necessariamente. Também pode ser apurada no próprio bojo da ação rescisória. Quando necessária instrução processual, quando for necessária a dilação probatória, o relator delegará competência para a realização da prova ao juízo competente e vai fixar um prazo de 45 a 90 dias para a devolução dos autos. E assim, terminada a instrução, abrirá prazo sucessivo de 10 dias para razões finais e proceder-se-á logo em seguida com o julgamento. Thalisson, por gentileza, alguma pergunta? Professor, quais são os requisitos essenciais para a propositura da ação rescisória e quais são os seus fundamentos legais para tal? Muito bem. Essa pergunta do Thalisson é extremamente relevante também. Por quê? Quando nós olhamos o artigo 485 e fidedignamente temos que ficar presos a ele. Por quê? São 2 pressupostos nucleares para o ajuizamento da ação rescisória. Primeiro, que eu tenho uma decisão de mérito. E embora, Thalisson, o próprio Código de Processo Civil fale em sentença de mérito, nós vamos entender também, com base na doutrina e também na jurisprudência, que os acórdãos também de mérito transitados em julgado são passíveis de corte rescisório. Então, o primeiro pressuposto essencial é que haja uma decisão definitiva transitada em julgado. Por assim dizer, nós vamos afirmar categoricamente que não há cabimento para a ação rescisória quando estivermos diante de uma sentença terminativa, de coisa julgada meramente formal. Também não caberia contra despachos,
contra decisões interlocutórias. O segundo específico é efetivamente o trânsito em julgado daquela decisão de mérito. Ademais, cabe advertir que nós não admitimos ação rescisória preventiva, razão pela qual é indispensável a prova do trânsito em julgado daquela decisão para que nós vislumbremos, então, a admissibilidade da ação rescisória. Por outro lado, quais são os fundamentos específicos para a admissibilidade da ação rescisória? Aqui nós vamos repousar na nossa leitura no artigo 485 também do Código de Processo Civil, porque ele diz taxativamente quais são as hipóteses que nós poderemos manejar a ação rescisória. Alexandre, por favor. Professor, gostaria de saber se o depósito para o ajuizamento da ação rescisória é idêntico ao do processo civil. Na verdade, existe uma peculiaridade que vai gerar uma distinção entre a ação rescisória do processo civil e a ação rescisória no processo do trabalho. Qual seja exatamente a questão do depósito. Com efeito, o artigo 836 da CLT diz que o depósito tem que ser de 20% sobre o valor da causa. E aí, qual seria efetivamente o valor da causa? Para bem entender, é preciso fazer uma leitura do artigo 2º e também do artigo 3º da Instrução Normativa número 31 do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Se a decisão que eu pretendo rescindir for proferida em processo de conhecimento, eu vou, por exemplo, atribuir à causa o valor daquela pretensão que fora julgada procedente, onde o juízo arbitrou um valor para a condenação. Por outro lado, se for na execução, eu vou atribuir à causa o valor da liquidação. Interessante notar que o Código de Processo Civil, ele diz que o depósito é de 5% sobre o valor da causa. Então, já dá para perceber a diferença do depósito previsto no Código de Processo Civil para o depósito previsto na CLT, porque a CLT exige 20% sobre o valor da causa. Para complementar, cabe também alertar que nem todos que vêm ajuizar a ação rescisória estão obrigados a realizar o depósito, uma vez que o Ministério Público do Trabalho, aquele que comprovar miserabilidade jurídica, os entes públicos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e assim por diante, e também a massa falida, estão dispensadas de realizar o depósito prévio de 20% sobre o valor da causa. Jéssica, por favor. Professor, é possível a ação rescisória da decisão proferida em sentença normativa do TST? Na verdade, quando nós falamos durante o nosso curso de competência para julgamento de ação rescisória, nós vimos que, em regra geral, a competência para julgamento das ações rescisórias é a do TRT, em face das decisões proferidas pelos juízes da Justiça do Trabalho de primeira instância, juízes trabalhistas, portanto, e também quando o juiz de direito estiver investido na jurisdição trabalhista. Também será competência do TRT quando for acórdão de mérito do próprio TRT. E a depender da organização interna do tribunal, e aí precisaremos nos recorrer dos regimentos internos, nós teremos ou o pleno ou a sessão de dissídios do próprio Tribunal Regional do Trabalho. No que diz respeito ao TST, nós vamos especializar a pergunta através da norma 7.701 de 88, da lei número 7.701 de 88. É ela que trata da especialização das turmas, da divisão das sessões, e aqui a resposta estaria embasada no artigo 2º, inciso 2, da lei 7.701 de 88. Então é fácil concluir que se há o julgamento de uma ação rescisória no próprio Tribunal Superior do Trabalho, caberia sim recurso de competência do próprio TST, mais conhecido como embargos, artigo 894. E neste caso, quem julgaria o recurso seria a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. Thalisson, por gentileza.
Professor, poderia um terceiro ajuizar uma ação rescisória? Muito boa pergunta. Na verdade, para respondê-la, bastaria que fizéssemos uma leitura do artigo 487 do Código de Processo Civil, que versa sobre aquelas pessoas que estão legitimadas, ou instituição, como é o caso do Ministério Público, que estariam legitimadas a ajuizar a ação rescisória. E o inciso 2 do artigo 487 diz que um terceiro juridicamente interessado pode ajuizar a ação rescisória. O que seria, na verdade, essa legitimidade do terceiro juridicamente interessado? Imagina que, em decorrência de uma decisão proferida em razão de colusão entre as partes, visando fraudar a lei e prejudicar terceiros, esse terceiro fica impossibilitado de reivindicar judicialmente um crédito em razão do prejuízo alcançado por aquele acordo fraudulento ou a decisão que decorreu de simulação ou fraude. Então, esse terceiro vai ter fundamento jurídico para demonstrar efetivamente que aquela decisão ou aquele acordo homologado o está prejudicando. Caberia, portanto, a ação rescisória. Eu ouso até exemplificar de uma forma mais cogente. Pensemos no INSS. O reclamante, na sua petição inicial, apresenta apenas verbas de natureza salarial. E na hora de homologar um acordo, coloca, na verdade, apenas verbas de natureza indenizatória. Naquela situação finalística lá, depois da instrução, depois das razões finais, onde o juiz pergunta, derradeiramente, se as partes pretendem por fim ao litígio através da composição. E elas dizem que sim, só que depois da instrução o que se percebe é que o autor tinha no objeto da demanda, ou seja, que deveria receber aquelas verbas de natureza salarial. Neste caso, ao homologar um acordo que, de fato, acaba prejudicando o INSS, a Previdência Social, no que tange às contribuições previdenciárias, a meu ver, ela poderia, portanto, ajuizar uma ação rescisória porque ela vai demonstrar interesse jurídico. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde para aniquilar de uma vez por todas eventuais dúvidas que restaram durante o nosso curso ministrado durante esta longa semana sobre ação rescisória no processo trabalho. Eu volto dando a palavra ao querido Alexandre. Professor, quanto às decisões homologatórias de acordo, são passíveis de ação rescisória ou de ação anulatória? Olha, Alexandre, na verdade são dos temas mais divergentes que nós temos na doutrina. Sendo muito honesto com você, nós temos posições dos mais variados lados para as mais variadas vertentes. E as posições divergentes estão embasadas no artigo 486 do Código de Processo Civil e também na súmula 298, item 4 do Tribunal Superior do Trabalho. Digo por quê. O artigo 486, ele diz que as sentenças meramente homologatórias, não estou falando do artigo por inteiro, só no que nos diz respeito aqui à sua pergunta, as sentenças meramente homologatórias poderiam ser rescindidas como os demais negócios jurídicos em geral, nos termos da lei civil. O que nos leva a crer que o Código de Processo Civil, no artigo 486, está falando do descabimento de ação rescisória, e sim na possibilidade de se ventilar uma ação anulatória. Uma outra vertente, com base na súmula 298, item 4, vai dizer que como a sentença homologatória, e aí, na verdade, nós vamos agregar essas informações, como a sentença homologatória ela é desprovida de fundamento, quando o juiz, obviamente, não expõe as razões de seu convencimento, esvaziaria, portanto, o sentido da aplicação da súmula 259 do Tribunal Superior do Trabalho. Porque é aqui que eu vou responder a sua pergunta. Na verdade, embora nós tenhamos divergência, a súmula 259 do Tribunal Superior do Trabalho, ela afirma categoricamente que o termo de conciliação do artigo 831, parágrafo único, só pode ser impugnado por ação rescisória. Então, na verdade, a melhor leitura
no meu sentir, no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 831, seria não sentença homologatória de conciliação e não acordo homologado, mas sim, na verdade, sentença homologatória de transação, porque aí nós aplicaríamos o artigo 269 do Código de Processo Civil, inciso 3, dizendo então, derradeiramente, que haveria resolução de mérito. Daí, no meu ver, no meu sentir, o acerto da súmula 259 do Tribunal Superior do Trabalho. E só uma informação adicional, quando há uma sentença homologatória de transação, na verdade, aquela decisão transita em julgado no momento da sua homologação. Por isso que as partes não podem recorrer. Se quiserem impugnar, terão que lançar mão da ação rescisória, conforme a súmula 259. Jéssica, por favor. Professor, na hipótese de o TST não conhecer do recurso de revista, por entender que não houve violação da lei, qual é o juízo competente para a ação rescisória? Olha que interessante a pergunta da Jéssica. Qual é o juízo competente para julgar a ação rescisória quando o TST diz que não conhece do recurso por não ter havido violação da lei? Eu posso te responder utilizando simplesmente a súmula 192, itens 1 e 2 da súmula. Porque, na verdade, se o recurso de revista ou de embargos não for conhecido, que é o que preconiza o item 1 da súmula 192, a ação rescisória se volta contra a última decisão de mérito proferida nos autos. E nessa situação seria aquela decisão proferida pelo TRT, o acórdão do TRT. Porém, na vertente da sua pergunta, nós temos que tomar cuidado com a redação do item 2 da súmula 192. Porque se o TST diz que não conhece do recurso de revista ou dos embargos, por não ter havido violação à lei material, haja vista que a decisão está em consonância com lei de direito material, ou com súmula de direito material, ou com iterativa e notória jurisprudência de direito material da seção de dissídios, nesse caso, o próprio TST entende que houve a análise do mérito. Porque se fosse efetivamente julgar, teria apreciado tal questão. De tal sorte, a sua resposta seria no sentido de que a competência, neste caso, seria do Tribunal Superior do Trabalho, com base na súmula 192, item 2. E só uma informação adicional, que eu acho que é de grande valia, a doutrina converge no sentido de que mesmo se houver não apenas questão envolvendo direito material, mas também direito processual. Por isso que a melhor leitura do item 2 da súmula 192 não é no sentido de não conhecer o recurso de revista ou de embargos, mas sim de não dar provimento àqueles recursos sob a pecha de decisão estar em consonância com lei de direito material ou súmula de direito material e também processual. Thalisson, por gentileza. Professor, a revelia do demandado em ação rescisória dispensa o autor do ônus de provar o fato em que se baseia sua pretensão? Se sim, por quê? Muito boa pergunta. Na verdade, Thalisson, nós temos que fazer só uma consideração breve. Nós sabemos que a coisa julgada material, ela provém de decisão do Poder Judiciário. Razão pela qual ela está acobertada pelo manto da coisa julgada, só podendo ser desconstituída pela ação rescisória. Pois bem, a coisa julgada material, ela tem um sobrevalor. Tanto é que ela tem proteção não apenas no plano infraconstitucional, mas também no plano constitucional, no artigo 5º, inciso 36, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A definição de coisa julgada se encontra no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, o que se quer atacar na ação rescisória é exatamente esta coisa julgada, a coisa julgada material. E como é uma questão de ordem pública, o TST tem entendimento já consubstanciado e cristalizado pela súmula 398, que diz que, mesmo havendo revelia, não há que se falar em confissão, não haveria presunção de veracidade dos fatos no que diz respeito à falta de contestação na ação rescisória. Então, se não há presunção de veracidade dos fatos, teremos que adentrar exatamente naquela hipótese de admissibilidade vinculada
e, se necessário dilação probatória for, haverá dilação probatória. Alexandre, por gentileza. Professor, é possível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir uma sentença substituída por acórdão do TRT? Bom, nós vamos aqui fazer novamente uma consideração em razão dessa excelente pergunta do Alexandre na súmula 192, porém aqui no item 3. Se nós analisarmos o artigo 512 do Código de Processo Civil, ele trata do efeito substitutivo das decisões proferidas pelo tribunal. Então, a decisão proferida pelo tribunal substitui a decisão recorrida no que foi objeto de recurso. É o que diz o artigo 512. Então, se eu tenho uma sentença que fora julgada, que julgou improcedente o pedido do reclamante, e essa decisão foi impugnada via recurso ordinário, e o TRT conhece do recurso e adentra no mérito do mesmo, julgando, dando provimento ao recurso ordinário, é lícito dizer que houve efeito substitutivo, razão pela qual eu só posso admitir ação rescisória em face do acórdão do regional. Daí, então, em conclusão, respondendo a sua pergunta, não cabe a ação rescisória quando houve efetivamente o efeito substitutivo. Haja vista que o acórdão substituiu a sentença, conforme nós acabamos de analisar. Professor, é possível conciliação no âmbito da ação rescisória? Olha, Jéssica, eu vou te responder de uma forma bem simples, tá? Na verdade, não há conciliação por falta de previsibilidade legal no texto. Na verdade, não há nenhum fato impediente. Porém, a falta, de previsão legal nos leva à conclusão de que não há necessidade de conciliação. Nós vamos seguir o rito procedimental previsto no Código de Processo Civil, que não vincula, em nenhuma hipótese, questão de conciliação. Até porque dá para dizer, pelo que nós acabamos de verificar, que estamos diante de direitos indisponíveis. Haja vista que o ato que eu pretendo atacar é a decisão, assim, agasalhada pelo manto da coisa julgada. Então, como é que eu ia fazer ou admitir, até despretensiosamente, um acordo, uma conciliação sobre uma decisão judicial transitória julgada que emana do poder estatal? Na verdade, eu iria subverter, se admitisse conciliação, até a própria validade da ordem jurídica, o sentido essencial da coisa julgada. Por favor, Alisson. Professor, a suspeição do juiz pode ensejar a ação rescisória? Bom, com efeito, nós podemos aqui responder sua pergunta apenas com a leitura do artigo 485, inciso 2 do Código de Processo Civil. Na verdade, ali, o Código de Processo Civil elenca que é possível o corte rescisório quando nós estivermos diante de decisão proferida por juiz absolutamente incompetente ou por juiz impedido. A questão da incompetência absoluta é um vício de extrema gravidade que, efetivamente, decorre daqueles critérios da competência em razão da matéria, em razão da função ou em razão da pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, que um servidor público estatutário ajuize reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal já tem um posicionamento parcimonioso de que não cabe à Justiça do Trabalho julgar as ações envolvendo o servidor público estatutário, a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, conforme o caso. Então, imagina que tramite a ação, o juiz julgue procedente e a parte ré não recorra. Ela poderia ajuizar uma ação rescisória? Sim, porque o juiz é absolutamente incompetente, não tem competência para julgar, não teria competência para julgar aquela ação. No que diz respeito à suspensão, que foi a sua pergunta propriamente dita, não há previsão no artigo 485, item 2 do Código de Processo Civil. Até porque o vício da suspeição ele é superável. Se ele não for arguído pela parte no momento oportuno, através de exceção de suspeição, ou posteriormente, quando verificada a hipótese de suspeição, fica sanado o vício. Então, ele fica acobertado pelo manto da coisa julgada e não mais pode ser discutido. Daí porque não cabe ação rescisória. Eu quero agradecer a presença do Alexandre, a presença da Jéssica e a presença do Thalisson por terem comparecido aqui no Saber Direito Responde.
e feito perguntas de extremo bom grado e que possivelmente esclareceram, inclusive, dúvidas do nosso telespectador, o qual agora eu também me inclino para fazer o devido agradecimento por ter acompanhado o nosso curso durante esta semana. Espero que tenha sido muito proveitoso para você e que você possa ter extraído o máximo de informações possíveis. O meu agradecimento e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.